não, se tiver uma ordem, se o alto comando, a gente faz. Né? Mas ninguém ia romper o círculo de legalidade. Né? Ninguém ia romper um círculo de legalidade ali, por mais que as opiniões pessoais, né, respeitando as opiniões pessoais de cada um. Mas ninguém ia romper o círculo de legalidade. E até mesmo o general Teófilo comentou algumas vezes que ele também não aceitaria assumir o exército se o general Frei Gomes fosse retirado, até por lealdade a ele. E aí, nessas discussões de general Braga Neto, né, não, então coloca o outro general no Ministério da Defesa. Então, tinha essas discussões. Aí teve a minuta que foi levada, o presidente ele esmiuçou a minuta, ele enxugou a minuta, já fiz esse depoimento, né, outras vezes. Foi apresentado aos comandantes, os considerandos, acho que eram vários itens de considerandos que foram elencados como possíveis interferências do STF, do TSE no governo Bolsonaro para os generais, acho que com uma tentativa de sensibilizar eles a fazer alguma coisa. Né? E o almirante Garnier, como eu já tinha comentado, ele falou, não, a Marinha está pronta. Né? E aí o general Frei Gomes ficou irritadíssimo, né? Falou, você não tem efetivo, você quer botar na minha conta. Né? Então, era isso, esse era o ambiente, e essas eram as discussões que a gente via mais ostensivamente naquele ambiente de Planalto. Tanto que o general Braga Neto, ele não participava das reuniões quando tinha o general de 4 estrelas. Inclusive ele falava, não quero nem estar aqui. E quando o general de 4 estrelas vinha, ele não ficava. Os generais de 4 estrelas da ativa, ele nem ficava. Coronel, o general Teófilo, em algum momento, propôs quebrar a cadeia de comando para cumprir o decreto? Não. Nunca, e às vezes que a gente falava, às vezes que ele falava, E como o ministro falou, com o avançar das investigações, a gente tem vários pontos documentados, e uma das questões que está é a disponibilização dele para implementar um eventual decreto de intervenção, inclusive ao arrepio do Comando-Geral do Exército, comandante. Bom, procurador, assim, ele dizia se fosse dado ordem, ele faria. Então, mas é isso que eu estou falando para o senhor, a ordem do presidente, Se o presidente desse ordem, mas o problema eu não sei se ele passaria por cima do general Freire Gomes. Então, mas é isso que a gente tem na investigação, e é isso que eu quero confirmar com o senhor. Ele se colocava disposto a cumprir a ordem do presidente, independente da aquiescência do comando-geral? Isso eu não vou confirmar. As conversas que eu tive com ele, até com o Cleves, que era o assessor dele, era que ele não iria passar por cima do general Freire Gomes. Vamos... Nesse primeiro ponto, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Porque eu quero passar aqui e daí eu já vou aproveitar e fazer algumas indagações que ficaram no meio do caminho. Tá. Sim, senhor, eu só gostaria de falar alguma coisa sobre o 8 de janeiro. Né? Não, então, isso depois a gente fala. Tá, então, vamos ficar nessa parte aqui, tá bem? Senhor. Então, vamos. Essa é a parte mais chata, doutor Paulo Gonet, é o resumo, como eu já quero sair com o documento hoje, e aí eu vou encaixando algumas questões aqui que eu já tinha preparado. Então vamos lá, Cristina. O colaborador fez uso da palavra fez uso da palavra realizando um breve histórico do planejamento ocorrido nos 2 meses entre o final das eleições e o término do mandato. O colaborador relata que estava em Goiânia, onde iria assumir o comando das tropas especiais, né, coronel? Tropa de Forças Especiais, sim, senhor. Ele iria assumir o comando da tropa de Forças Especiais o Batalhão de Ações de Comandos.
O termo é Batalhão de Ações de Comando. Batalhão de Ações de Comando, quando foi procurado pelo Coronel Oliveira e Coronel Ferreira Lima. Recorda-se que foi entre 9 e 11 de novembro, correto? Sim, senhor. No hotel de trânsito de oficiais de Goiânia. No hotel de trânsito dos oficiais de Goiânia. Ambos os coronéis, Oliveira e Ferreira Lima, demonstraram sua indignação com o resultado das eleições e afirmaram que algo precisaria ser feito para que causassem um caos e com isso conseguissem a decretação do estado de defesa ou um estado de sítio. A sugestão de ambos os coronéis, Oliveira e Ferreira Lima, foi que o colaborador procurasse o general Braga Neto, pois esse era quem mantinha contato entre os manifestantes acampados na frente dos quartéis e o presidente da República. Então, coronel, dessa data, daí, dia 12 de novembro, que foi a reunião na casa do Braga Neto. Sim, senhor. Então tá, vamos lá. No dia 12 de novembro, o colaborador participou. Não, tira isso. Porque antes do dia 12, o senhor procurou o general Braga Neto para marcar essa reunião, obviamente. Sim, senhor. Não me lembro se foi por telefone ou... não me recordo como é que foi efetivamente marcado, mas provavelmente por telefone. O colaborador entrou em contato com o general Braga Neto, agendando uma reunião. Essa reunião ocorreu no dia 12 de novembro, na casa do general Braga Neto, com a participação do próprio colaborador, do coronel Oliveira e do coronel Ferreira Lima. Tinha mais alguém? Não? Não, senhor. Na reunião, se discutiu novamente a necessidade de ações que mobilizassem as massas populares e gerassem caos social, permitindo assim que o presidente assinasse estado de defesa, estado de sítio ou algo semelhante. Nessas discussões, o que o general Braga Neto falava nesse dia, antes de pedir para o senhor se ausentar?
Ministro, basicamente os três tinham a mesma ideia, que tinham que ser feitas, alguma ação tinha que ser feita para que o presidente quisesse assinar um documento e as Forças Armadas entendessem a necessidade de intervir. Né? Não, só os três militares. Né? Então a discussão estava nesse nível. Né? O que poderia ser feito para que tivesse um caos, né? Utilizando as massas, utilizando aquela população toda que estava na rua, né? Para que pudesse ser decretado alguma coisa. Mas a parte inicial foi uma parte introdutória de dizer a importância de termos que fazer algo. Né? Inclusive, quando falaram de bloqueio de estrada, caminhoneiro, aí o próprio general Braga, não, isso aí o presidente não pula fora porque isso aí não vai dar certo, porque ele não quer isso. Então, eles começaram a pensar em bolar, e aí eles iam entrar na parte do inicial do planejamento. Certo. O general Braga Neto, juntamente com os coronéis Oliveira e Ferreira Lima, concordavam com a necessidade de ações que gerassem uma grande instabilidade e permitissem uma medida excepcional pelo presidente da República. É uma medida para impedir a posse do presidente Lula. Sim, senhor. Né? Uma medida excepcional sim, senhor. Que impedisse a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Em determinado momento desta reunião, o general Braga Neto solicitou que o colaborador se retirasse, pois os três iriam começar a discutir planos operacionais para ações que pudessem gerar o caos social e a instabilidade política. E o general Braga Neto entendia